Gêmeos, Libra e Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Daisy. Vamos de leitura? Intuitiva, coletiva, temporal, bastante sabedoria e discernimento com as informações, bastante maturidade para se colocar como sujeito ativo ou como aquele que está aqui para o conhecimento dos fatos. Eu também estou nas outras redes como as Cartas que Curam. Se gosta do meu conteúdo, segue, curte, comenta, compartilha e me deixa saber como que essas mensagens estão chegando aí do outro lado. Na descrição do vídeo a gente tem um e-mail do canal, ascartasquecuram@gmail.com. Tem interesse em uma leitura particular, me manda mensagem. E também temos o link para o meu e-book, chama Gêmeas. Discernimento, limites e integração. Para aqueles que estão na dinâmica, né? Ou para aqueles que têm curiosidade, está escutando sobre o tema e quer saber como. É um e-book bem consciente, um e-book bem sucinto, mas necessário. Tudo certo? Vamos pedir permissão, auxílio e proteção para a gente entrar nas mensagens de hoje. Amor singular, a verdade nua, a curiosidade. Tá apaixonado? Signos de ar. Estão reconhecendo algum amor, estão reconhecendo, precisando, né, de reconhecer, não dando mais para negar. A verdade está estampada na sua cara que é um amor único, que não dá para deixar passar. Tá inclusive até curioso para saber como que será viver isso, né? Como que vai ser essa abordagem? O fundo do deck, a curiosidade tá te corroendo, né? Será que tá solteira? Solteira? Será que ainda sente a mesma coisa? Será que o coração abala, palpita? Será que tem chances disso se fazer? O fato é que tem um reconhecimento de que um amor, né, uma atração, uma possibilidade existe. Isso não dá para negar. A verdade está aqui, nua, crua, despida. Vamos ver como é que o tarô complementa essa mensagem inicial. Essência da jogada, a gente tem 4 de espadas, energias internas, a gente tem carro junto com a estrela, energias externas, a gente tem rainha de ouros junto com 7 de paus. No fundo do deck a gente tem 2 de copas. Ixi, será que é amorzinho predestinado? Tem espelhamento aí? Será que os dois, né, dos dois lados, e existe uma certa nostalgia, existe uma certa curiosidade? O fato é que existe um afastamento, né, 4 de espadas. Uma pausa, um hiato aí para pensar, repensar, se curar às vezes de até mágoas, acontecimentos do passado, coisas que fugiram do controle, né? O carro e a estrela foi necessário seguir, deixando isso para trás e recuperando do abalo que isso trouxe para você. E no campo externo, a gente tem essa pessoa também tendo a necessidade de baixar um pouco as barreiras, recuperar a sua autoestima, o seu valor, né, rainha de ouros, às vezes até o financeiro, que pode ter sido abalado, né, recuperar essa estrutura, recuperar essa capacidade de nutrir, de se encontrar, de se reafirmar, né, como uma nova pessoa de valor, uma pessoa que às vezes pode ter sido machucada pela vida, perdeu um pouco o meio do seu rumo, mas agora recupera esse rumo e ainda pode estar um pouquinho com as barreiras levantadas, pode estar, mas pode estar um pouco mais fácil, porque agora esse chakra, quando a gente fala de rainha de ouros, né, a gente está falando de chakra básico, né, tudo aquilo que é estável, às vezes casa, lar, família, trabalho, está sendo recuperado e isso ajuda com que as barreiras diminuem, né, esse lado defensivo, ele seja um pouco mais baixado, mais resguardado. Isso a gente pode estar falando de você, né, ou a gente pode estar falando do outro também. Que a gente tem um 2 de copas no fundo do deck, né? A gente pode estar falando de um espelhamento também, o bicho pegou para os dois lados, né? Houve essa necessidade de se curar de machucados da vida, né? Houve necessidade de seguir adiante para se curar, mesmo tendo fé, mesmo acreditando que talvez quisesse estar, né? Se a gente fala em 2 de copas e estrela, a gente fala da possibilidade de elos espirituais que precisavam sim passar por um grande período de cura, um grande período de renovação, né? Dessa fé, dessa esperança, de acreditar que a vida pode ser melhor, de um reequilíbrio, né, mente, corpo e espírito, para que esse coração, né, antes do 4 de espadas a gente tem 3 de espadas, tamanha dor, sofrimento, quebra de expectativas dentro de tudo aquilo que sonhou, que desejou. Então, foi necessário que essa pessoa, essas pessoas, né, elas se recobrassem o seu valor, a sua autoestima, toda essa sua estrutura de ser e essa estrutura de posses, de bem material, né,
para que nesse cenário tudo se fizesse de uma forma muito mais limpa, muito mais lúcida, muito mais verdadeira, e ambos espelhando e se vendo dentro de um cenário muito mais favorável, porque embaixo do 2 de copas a gente tem o 10 de copas, né? Para que consigam ver de novo que a vida ela pode sim trazer felicidades, nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento, nem tudo é recolhimento, nem tudo é barreiras elevadas, mas é necessário sim que às vezes a gente passe por esses momentos para que a gente recobre o nosso eixo e consiga se colocar de volta no jogo. Tudo certo? Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Essência da jogada, a gente tem um As de Ouros, energias internas. A gente tem Rainha de Paus junto com 2 de copas. Olha ele voltando para a mesa. Energias externas. Eremita junto com 5 de ouros. Fundo do deck a gente tem 9 de paus. Tá desgastante. Tá consumindo, tá testando a paciência, tá tendo que ser levado em banho-maria, sim, tá tendo que levantar a barreira, se manter um pouco afastado, né? A gente tem eremita na mesa. Fato é que uma nova oportunidade vai surgir, né? As de ouros. Seja no trabalho, seja nessa construção, né? Uma vez que você reconhece o seu valor, você começa a lei da atração começa a agir, né? Então, esse As de Ouros surge uma nova oportunidade. Então, a gente tem Rainha de Paus com 2 de copas. A gente tem você carismático, você magnético, você intuitivo, você sabendo o seu valor, sabendo dar impulso, sabendo, é como se a chama da vida, ela voltasse a brilhar dentro de você, né? Uma vez que você pega e estabelece essa estrutura, essa chama da vida, aí você consegue moldar o seu fogo. Nem queima, nem atropela, só aquece. E nem torna, né, como se a água não fervesse. Você tem total equilíbrio, 2 de copas, uma parceria perfeita, uma parceria destinada no seu interno, no seu externo, você em condição com expectativa e realidade, é você mais ciente, mais ancorado e muito mais intuitivo para entender o que vem para você, o que está de acordo, o que vai te acrescentar, o que vai te fazer evoluir e aproveitando esses As de Ouros de uma maneira muito mais consciente. Nas energias externas, a gente tem eremita e 5 de ouros. Então, se a gente fala de energias de 2 de copas, a gente fala assim de afastamento, fala assim de carência, de saudade, de falta. Pode falar do financeiro ainda não estando legal, você tendo sim, reconhecendo a capacidade de nutrir, a capacidade de Rainha de Ouros, ela fala desse planejamento, dessa ordem nesse financeiro que é necessário ser colocado, né? Mas o 5 de ouros, ele vem trazendo também esse copo meio vazio, ainda não tá legal, ainda não tá favorável esse cenário. Então, pode existir sim ainda um certo afastamento para que existe uma oportunidade às vezes de começar, né, de ser dado início, mas não vai dar para avançar muito porque o cenário está ainda de um certo afastamento, muita sabedoria, muita ponderação, ainda pode ter uma certa escassez, uma certa falta, e isso vai deixando esse cenário muito mais desgastante, muito mais pesado, muito mais denso, cansativo. Mas existe sim um futuro, né? A gente tem o As de Ouros aqui, a possibilidade já, a luz no fim do túnel já aparecendo. Vamos ver como é que a gente encerra essa leitura com o Tarô dos Anjos? A gente encerra com o carro, né? Arcanjo Metatron, uma conquista importante, autodisciplina e força de vontade, reconhecimento público. O carro vem junto da energia também do 6 de paus, né? Vem falando da possibilidade de agir, de seguir em frente, de equilibrar essas suas energias, né? De ter conquistas. O carro, quando ele avança, quando ele segue, o carro duplamente na mesa, né? Falando desse equilíbrio de mente, corpo e espírito, falando do equilíbrio do lado luz, do equilíbrio do lado sombra e de você avançando sobre tudo,
Por mais que tenha sido capenga, que tenha ficado às vezes parado, estagnado, a passos de formiga e sem vontade, mas indo, olhando para a frente. E reconhecimento do público, né? Um reconhecimento daqueles que estão com você, um reconhecimento dessa vontade de seguir, apesar de tudo. E de chegar até onde você quer, você veio para ser, seja na sua construção de pessoas, de eu, seja na sua construção de patrimônio, seja no seu alto valor, seja na construção de estruturas, e independente desse cenário que te consome, um banhozinho energético aqui, ó, pode vir muito bem para você, pode cair muito bem. Tudo certo? Essa foi a leitura que eu trouxe para vocês, eu espero que tenha feito sentido, fiquem todos bem e até a próxima.